Ladies and gentlemen. Acabou agora lá em Araraquara, o São Paulo foi eliminado da Copinha. Tem algumas situações que nas categorias de base do São Paulo me incomodam já há algum tempo. O jogo, não sei se vocês conseguiram assistir, aliás, passou na Cazé TV, uma hora eu vi, tinha mais de 400 mil pessoas assistindo, 400 mil, né, visualizações ali, que é um número expressivo, e eles estão se transformando no maior canal de esporte do Brasil. É um crescimento absurdo da Cazé TV, que estou muito feliz de trabalhar com eles, né, de fazer parte do Campeonato Paulista junto com eles. Passou só lá, e aí eu consegui assistir o jogo. Na verdade, gente, vou resumir o jogo para quem não viu. O jogo começou horrível, muito ruim. Aos 23 minutos, gol do São Paulo, do zagueiro, numa cobrança de escanteio, a bola sobrou para ele fez 1-0. Depois, aos 31, gol do Lucas Café, uma saída errada do goleiro Leandro. Aos 34, o Palmeiras chutou uma bola na trave. Aos 44, gol da virada. A defesa do São Paulo é horrível. O sistema defensivo do São Paulo é horrível. Mas eu já vou chegar lá. 44, gol da virada. No segundo tempo, saiu o Rian Francisco, que não jogou nada nos últimos jogos. Entrou o Caio, que também não jogou nada. E aos 7 minutos, um gol de casado e solteiro. O goleirinho lá também, pega a bola com o pé. O lateral toma um corte lá vergonhoso. E aí o tal do Menta foi tentando alterar, colocou Faisal, colocou Ferreira. E aos 41, num bate-rebate lá, o Negruti fez o gol. E mesmo assim o São Paulo não conseguiu empatar. Eu não consigo entender e não consigo aceitar um time da base do São Paulo Futebol Clube, né? Primeiro, que é o São Paulo Futebol Clube. Depois, é um time que é conhecido pela base forte, pelo grande investimento que existe na base. Eu não consigo entender e aceitar o São Paulo tomar sufoco do Porto. Não tomou sufoco, mas tomou gol do Porto Vitória lá na estreia. Depois tomou sufoco do Carajás. Tava perdendo, ganhou na bamba ali, na sorte. Depois perdeu da Ferroviária. Contra o Ceará ganhou na sorte também. Contra a Ferroviária ontem também no bumba meu boi, no desespero. E hoje perdeu merecidamente. Não fez nada que merecesse a vitória. Eu vejo nas categorias de base do São Paulo, aliás, eu vou corrigir o que eu falei, eu não vejo, porque ninguém fala dessas categorias de base, né? Não existe imprensa, porque a imprensa não pode acompanhar. Eu não sei quais são os critérios de escolha de jogador. Thales Costa, que está sendo vendido por 5 milhões, eu achei baixo o investimento. Mas teve um amigo do canal que comentou assim, Barolo, não é baixo. 5 milhões por um jogador meia boca. Porque no São Paulo, segundo ele, no São Paulo só tem jogador de base meia boca, um ou outro só que vai pro profissional, e mesmo assim, poucos títulos, né? Não, tem jogador meia boca, então meia boca tá bom, 5 milhões. E eu fiquei pensando, pode ter jogador meia boca no São Paulo, são jogadores franzinos. Você pega os zagueiros do Novo Horizontino hoje, então, o Caio, você encosta nele, ele cai, você assopra, ele cai. E aí eu fiquei pensando o seguinte também, outro problema sério que eu vejo nas categorias de base do São Paulo são os treinadores. O Alex fez um trabalho fraco também. Aí veio o tal do Belete. O que o Belete veio fazer no São Paulo? Da onde surgiu o Belete? Os caras vêm brincar no São Paulo. Aí sumiu, foi embora, ninguém ficou sabendo, não ganhou nada também. Tem Cimenta aí também, que não sei, eu não consigo aceitar um time como a Ferroviária, o Novo Horizonte, com todo o respeito. O que eu tô falando eu não consigo aceitar esses times serem melhores montados, serem melhores treinados, ter um esquema de jogo, eu não consigo aceitar isso aí. Porque o investimento no Novo Horizontino é infinitamente melhor, o investimento na Ferroviária é infinitamente melhor. E esses caras tem times melhores que o São Paulo. Mais bem distribuídos, com esquema de jogo. Se assiste o jogo do São Paulo hoje, pode perceber. Você tem alguns valores individuais, tem jogadores que são bons, que podem no futuro aí render um pouco mais que 5 milhões, né? Porque a gente tem alguns jogadores que têm qualidade, mas o conjunto do São Paulo é horroroso, é horroroso. A defesa é uma peneira, o São Paulo não marca ninguém, tomou gol de todo mundo, desde a estreia até hoje, todo adversário do São Paulo fez gol, porque é mal treinado, né? O conjunto do São Paulo é horrível, então eu não consigo aceitar isso, juro, eu não consigo aceitar. Você vê, o Corinthians meteu 6-0 hoje, nas categorias de base do Corinthians, o Santos também vem bem no campeonato. O Palmeiras foi eliminado, mas o Palmeiras massacrou o time lá que eliminou o Palmeiras. Criou várias oportunidades. Quer dizer, mostrou que era melhor e que perdeu, porque é do jogo perder. No São Paulo, perdia do jogo. Hoje, se você olhar o placar 3-2, fala, pô, Barolo, 3-2, né? O jogo foi equilibrado. O São Paulo não criou nada no segundo tempo. O cara pega a bola, tenta drible e cai. Aí o outro pega a bola, tenta drible e cai. Erra, passa. Porque o time é muito mal montado, muito mal distribuído, muito mal treinado.
E não é de hoje, né, gente? Vocês concordam comigo que não é de hoje? O São Paulo no ano passado foi eliminado na terceira fase da Copinha. Ah, Barona, mas tem muito jogador de 17 anos. Tá, e por que não tem de 20? Porque estão no profissional? Não estão no profissional. Tem um monte de jogador aí que estourou a idade de 20 anos e não pode. O São Paulo tá emprestando porque não tá nem na base. Nem na base, nem no profissional. Então tem que usar meninos de 17 anos que não estão prontos para jogar, e aí entra numa situação dessa, hein? Eu, sinceramente, me incomoda isso. Me incomoda. A gente já conversou muito aqui. Eu sou muito criticado porque eu critico, muito criticado não, criticado por alguns que não admite falar mal da base, não admite falar mal das joias de Cotia. E aí eu vi o Carpini, o técnico do profissional, uma entrevista dele antes de chegar no São Paulo, ele falando que essa molecada da base, não estava se referindo especificamente ao São Paulo, mas estava falando que essa molecada da base acerta 1 ou 2 chutes e já pensa que são craques. É aquilo que a gente fala aqui, estamos falando desde que esse canal começou. Eles já são as joias. O Carpini falou, que joias? Os caras não são joia nada, não acertaram 1 ou 2 chutes ali. E eu também acho que a molecada de hoje, né, das categorias de base, não só do São Paulo, com rede social, com esses moleques já estão mais focados em outra coisa, sabe, já é uma exposição que a gente não via antes. O Carpini fala nessa entrevista, quando eu era jogador de futebol, que eu subi pro profissional, eu fazia de tudo para ter uma chance, eu ajudava os profissionais, sabe, de ajudar a carregar equipamento de treino. Hoje a molecada não tá nem aí. Outro dia eu tava vendo uma entrevista do Marinho, num podcast, desculpa não lembrar o nome do podcast, que eu gosto de dar crédito. O Marinho falou que ele chegava no Santos ali para treinar e tinha uns moleques, aí tava lá o Pepe, o Mengalvio. Esses caras são a história do futebol brasileiro. A história do Santos, a história do futebol. Aí o Marinho falava pros moleques assim, escuta, vocês não vão cumprimentar eles? Não, quem são? O Marinho falava, o Pelé, é o Mengalvio, é o Pepe, esses caras, não vamos cumprimentar. É isso. Então eu acho que tem tudo isso. Mas o que me incomoda muito no São Paulo é essa falta de transparência. A gente não sabe como é que são feitos, qual que é o critério. Eu fico sempre me perguntando, toda vez que eu vejo um jogo da base ruim, eu fico me perguntando. O cara que dispensou o Endrick, não devia estar lá, né? Porque o cara que olhou o moleque, que já jogava bem, dispensou porque ajuda de custo, não sei o que, o cara não devia estar lá, que ele fez uma avaliação péssima. Ele não serve para estar nessa posição. Mas a minha dúvida é a seguinte, quem que ele colocou no lugar do Endrick? Quem que ele colocou? Era mesmo o melhor jogador? Ou, não sei. Eu queria. E não tem essa resposta, né? Porque ninguém do São Paulo fala, os treinos são fechados, a gente tá pedindo aqui para abrir treino pra imprensa. A gente não sabe. Então, agora hoje dispensaram um menino lá, um africano. Aí, como é que veio esse africano? Como é que vai? Aí acerta com jogadores do 15 de Piracicaba, como foi o caso do Beraldo. O Beraldo não veio da base do São Paulo. O Beraldo veio do 15 de Piracicaba. Aí tem o SCA Brasil, que o São Paulo contrata um monte de jogador do SCA Brasil, mas não forma jogador lá em Cotia. Eu tô perguntando, porque sinceramente eu não sei. E eu converso com algumas pessoas que conhecem a base do São Paulo, mas conhece como joga o fulano, conhece de onde veio o fulano, mas não conhece o dia a dia, porque ninguém conhece o dia a dia, só quem tá lá dentro. O que a gente tá vendo, eu acho, que a base do São Paulo não ganha nada faz tempo que não ganha nada. A copinha que ganhou a última foi em 2019, nós estamos em 2024. Revela alguns jogadores? Revela, mas eu acho que pelo investimento que é feito lá, deveria revelar muito mais. E numa competição como essa da Copinha, que não é fácil, viu, gente? A Copinha não é fácil. Mas numa competição como essa, pode até ser desclassificado, perder numa quartas de final, perder numa semifinal, mas você vem mostrando futebol, né? O São Paulo não mostrou futebol em nenhum jogo. Esse time do Men tá aí e você falou, agora vai. Eu pego os comentários dos vídeos que a gente fala da Copinha, todo mundo fala, esse time não vai longe. E eu acho que foi longe demais. O conjunto do São Paulo, esse time é tão ruim que foi longe demais. Então, eu só queria entender. Eu não tô acusando ninguém, não tô falando nada. Só queria entender o que acontece com as categorias de base do São Paulo. E a gente tem a Supercopa, a decisão no dia 4. Só rapidinho, novidades do time principal. O Gabriel Neves viajou pra Argentina para assinar com o Independente, deve assinar. A gente tinha falado isso durante a semana. E o Carpini tá fazendo testes, tá fazendo vários testes antes do jogo contra o Santo André, lá no Murumbis, né, na estreia do Campeonato Paulista, dia 20. Aliás, mesmo dia do lançamento da camisa. Deixa seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal, galera. Ativar o sininho. Obrigado pela sua presença por aqui, obrigado pela sua parceria. Beleza?